dia, boa tarde, boa noite. Neste capítulo, iremos tratar de retificadores de onda completa, dando continuidade para a análise dos casos trifásicos. Vamos observar que à medida que inserimos mais fases, a ondulação da tensão de saída do retificador tende a zero. Também iremos verificar que a aplicação dos retificadores trifásicos é mais voltada para situações em que demandam uma potência mais elevada. Para compreendermos o retificador trifásico, vamos começar com a versão de 3 pulsos com neutro. Na figura acima, temos as formas de onda das tensões de fase AN, fase BN e CN. São as tensões de fase com relação ao neutro. Tá? Nós podemos chamá-las de fase R, fase S ou fase T. Isso depende muito de como você queira enxergar essa conexão. Tá? Bom, elas são defasadas entre si de menos 120 graus e mais 120 graus, respectivamente, como está sendo apresentado aqui na nossa forma de onda, né? Fase AN, fase BN e fase CN. Se observarmos a inserção de 3 diodos nas fases R, S ou T, ou de A para a carga, né, da fase A para a carga através de D1, da fase B para a carga através de D3 ou C para a carga através de D5, tá? E conectarmos uma carga resistiva entre o cátodo desses semicondutores e o neutro, né, vamos observar que a condução irá ocorrer a cada, começando aqui no 30, né, para o diodo da fase A, o diodo D1, e terminando aqui no 150 graus, né? Então seria entre 120 graus, né, para D1 aqui, 120 graus para D3 e 120 graus mais 120 graus para D5, ok? Essas formas de onda nos permitem observar as condições de transição e condução dos diodos, tá? Podemos utilizar o período angular para determinar a tensão média ou a RMS que este retificador proporciona. Os resultados para ambos os cálculos são apresentados aqui ao lado, tá? Estou colocando aqui a tensão média, né? A gente já viu como é o cálculo da tensão média, então basta nós estabelecermos o nosso período e a minha faixa de integração, tá? Então observa aqui meu valor, né? 4π sobre 6 é exatamente a diferença do início, que é π sobre 6, que aqui é meu 30 graus, né? Até 5π sobre 6, que é aqui a finalização, 150 graus. Então se eu fizer essa diferença da 4π sobre 6 ou 2π sobre 3, tá? Meus 120 graus. Então quando você realiza esse procedimento, você obtém essa expressãozinha, né? 3 raiz de 3, a tensão máxima da linha neutra dividido por 2π, que é aproximadamente 0,827 vezes a tensão máxima linha neutra, ok? Então utilizando esse período angular aqui, né, a gente calcula a tensão média e tem também a forma de obtenção do cálculo da tensão eficaz. Como esse procedimento aqui é similar, tá? Esse período de integração aqui é o mesmo, porém vai mudar essa equação aqui, eu só coloquei aqui o resultado para a gente apreciá-lo, tá bom? É importante mencionar que a relação entre tensão RMS e a média com relação ao valor máximo, ela começa a se aproximar, né? Você vê que aqui é 0,827 e aqui já é 0,841, tá bom? Se considerarmos um retificador trifásico de 3 pulsos, porém invertendo a polaridade dos diodos associados a cada fase, como nós temos aqui, né? Ó, eu fiz a inversão, né? Eu fiz aqui a inversão, esse aqui está com o ânodo para carga, esse aqui está com o ânodo para carga, e os cátodos foram voltados aqui para as fontes, certo? Então, aqui a gente concebe um retificador que não proporciona mais uma tensão positiva para a carga, certo? Ele vai proporcionar agora uma parcela de tensão negativa, uma vez que esses retificadores aqui eles só vão permitir agora a circulação de corrente quando o potencial aqui ficar maior, aliás, o potencial aqui fica maior do que esse, ou quando a tensão ficar negativa, ou seja, esse retificador aqui permite a circulação de corrente da parcela positiva, e esse retificador aqui vai permitir a circulação de corrente da parcela negativa da tensão, tá? Então aqui eu vou obter uma tensão negativa e aqui eu vou ter uma tensão positiva com respectivamente ao neutro, tá bom? Podemos associar os dois retificadores trifásicos de 3 pulsos, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, para obter a ponte trifásica de 6 pulsos, como a gente vê aqui na nossa figurinha, tá bom? Uma curiosidade, a ponte retificadora trifásica, ou a monofásica, também é chamada de ponte de Graetz. Ela foi desenvolvida pelo físico Leo Graetz na Alemanha no fim do século XIX, lá por volta de 1897. Veja que não há necessidade da conexão do neutro, e nós vamos detalhá-la nos próximos slides, tá bom? Aqui nós temos as tensões fase neutro, certo? Tensão AN, tensão BN, CN, assim como a gente tinha visto. E aqui nós vamos ter as tensões fase-fase, certo? Aqui, ó, fase AB, certo? Fase AC e assim por diante, ok? A diferença de potencial.
A gente sabe, lá da análise CA, que o meu valor da tensão, quando ele é visto, as tensões linha-linha, quando a tensão sai de fase neutra para fase-fase, a gente multiplica o valor RMS por raiz de 3, né, para obter essa tensão e insere a defasagem de 30 graus. Tá? Então é importante ressaltar que para a análise dos circuitos trifásicos com as tensões linha-linha, nós devemos considerar o ângulo zero a partir dos 30 graus, tá? Como a gente está colocando aqui, ó, certo? Meu ângulo zero ômega t sendo aqui a partir exatamente desses 30 graus. Tá? Podemos observar a operação do retificador trifásico de 6 pulsos através da análise da maior tensão que irá ocorrer entre as fases. Esse é um fato bem interessante, e ele é muito poderoso, que facilita muito enxergar o funcionamento do retificador de 6 pulsos. Tá? Se nós enxergarmos em qualquer instante de tempo, sempre teremos alguma fase que proporcionará uma tensão instantânea, tá? Se nós considerarmos em módulo, maior que as demais, as tensões linha-linha, certo? Como nós estamos vendo nessa figura aqui, certo? Ou nessa figura aqui, tá? Essa daqui eu acho que fica mais claro de enxergar do que essa. Então aqui, por exemplo, eu tenho a fase AB, certo? A diferença potencial AB, certo? A fase AB. Então ela vem positivo, se torna negativo e assim por diante. BC, aqui também, e CA de verde tracejado. Tá? E aqui eu tenho pontilhado, certo? De escuro, a tensão de fase AB em módulo. Certo? Você observa aqui a AB em módulo. Né? Então a parcela que era negativa, ela vai se tornar positiva. Tá? BC, respectivamente, de azul, e CA pontilhado de marrom. Tá? Então se você olhar, ó, vai chegar um determinado instante de tempo que alguma dessas três tensões aqui vai ser a maior que vai estar presente na entrada do retificador trifásico. E essa consideração nos auxilia a determinar qual conjunto de diodos irá operar. Tá? Então, se nós enxergarmos aqui, ó, do ângulo 30 graus até o ângulo 90, 60 graus aqui, né, ó, nós teremos que os diodos D6 e D1 permitirão a circulação de corrente. Né, ó, D1 aqui, ó, e D6. Então você vai estar circulando corrente do A para a carga e do B, né, através de D6. Posteriormente, 30 graus à frente, observa que vai ocorrer a transição da fase A para C, certo? A para C. Ó. Aqui de marrom, né? Ó. Aqui eu tenho a minha fase AC ou CA, só que aqui é o módulo, né? Você vê que ela que estava aqui embaixo, ela ficou em módulo e veio aqui para cima. E aí o diodo D1 vai continuar mantendo a circulação de corrente e agora vai ocorrer a transição para o diodo D2. Então D1 continua circulando corrente e agora vai ocorrer a transição para D2. Legal, né? Eu acho que assim fica mais simples e mais claro de entender o funcionamento desses retificadores, certo? Posteriormente, D2 vai manter a circulação de corrente, certo? Aqui para BC, a fase respectivamente C continua conectada à carga e agora vai ocorrer a transição para o diodo D3. Tá? Então, D2 mantém a circulação e agora vai ocorrer a circulação através de D3. Tá? Então, cada transição dessa aqui ocorre a cada 60 graus. Certo? Só que se você olhar, o diodo D1 aqui, ele vai continuar circulando corrente por 120 graus, como era o caso do retificador de 3 pulsos. Legal, né? Dessa forma, a gente vê que cada diodo conduz a cada 120 graus. Tá? Bom, no caso do retificador trifásico de 6 pulsos, o período da integração a ser considerado se torna π/3 ou 60 graus, ou ainda 1/6 do período do caso monofásico. Tá? A gente está vendo aqui, ó, visualizando, então a gente está considerando somente essa parcela aqui da tensão. Então, se nós adotarmos essa senoide aqui a ser integrada, certo? A gente tem agora essa minha equaçãozinha aqui, né? Ó, 1/π/3, integrantes de π/3 até 2π/3, tá? Beleza? Aqui eu estou utilizando o máximo da tensão linha-linha e a senoide, de tal forma que eu obtenho 3/π do máximo da tensão máxima linha-linha, certo? Ou algo em torno de 0,955 da tensão máxima linha-linha. Veja que a tensão RMS e a tensão média se aproximam muito para o caso de 6 pulsos. Tá? Aqui eu já resolvi a integração, tá aqui o resultado. E aqui a RMS dá 0,956 da máxima linha-linha. Veja como lá para a terceira casa decimal é que vai ocorrer uma leve discrepância de valores. Legal, né? Bom, as harmônicas na saída
vão ser da ordem 6K vezes ômega, como nós vemos aqui, ó, certo? Meu N vai ser 6, 12, 18 assim por diante, certo? Veja que as componentes harmônicas da saída, elas decaem consideravelmente a cada termo múltiplo de 6, como nós estamos vendo aqui, ó, certo? O que leva a uma característica mais CC do que pulsada. Essa característica também permite que os filtros sejam mais eficazes para as harmônicas de baixa amplitude e de ordem mais elevada. Podemos visualizar aqui as correntes circulantes através dos diodos para o retificador trifásico de 6 pulsos, novamente considerando a carga resistiva, né? Então aqui nós temos a corrente que circula através da carga, a corrente através de D1, de D2, D3, D4 e assim por diante, e a corrente que circula através da fase A. Tá? Em muitas aplicações, uma carga com indutância em série irá proporcionar uma corrente para a carga que é essencialmente CC. Tá? Nós vemos aqui que a corrente através da carga ela é pulsada, mas basicamente é CC. Tem uma leve pulsação aqui, uma leve amplitude a ser considerada aqui, uma leve ondulação. Tá? Então, nessas formas de onda, exatamente analisando caso a minha corrente de saídas não apresente ondulação, tá? A ondulação seja zero. Então, ela vai ser considerada puramente CC. Tá? Essa irá proporcionar para cada diodo da ponte retificadora uma corrente que é essencialmente um pulso de corrente, né? Aqui temos D1 esse pulso, tá? Circulando por 120 graus, como nós havíamos colocado. Tá? Veja que essa corrente pulsada também irá circular através da rede elétrica, né? Aqui o IA, aqui o IB e aqui o IC. Tá? Esta contém termos harmônicos que podem ocasionar problemas ao sistema elétrico. Assim, filtros são necessários para prevenir que tais termos harmônicos circulem através das fases. Aqui nós temos um exemplo de filtro ressonante comumente utilizado em conversores trifásicos de 6 pulsos. Tá? Aqui nós temos a características, né, da forma de onda da corrente A para esse tipo de formato. Certo? Você vê aqui que tem fundamental, quinta harmônica, sétima, 11ª e assim por diante. Tá? Então esse filtro ele vai proporcionar um caminho para o meu terra, né, das componentes de quinta, sétima e de termos mais elevados, certo? Uma vez que são as que apresentam maior amplitude, principalmente quinta e sétima, certo? Já que a gente vê aqui, né, ó, fator aqui 1/5 vezes esse meu fator aqui, 2 raiz de 3π vezes IO. Tá? Então as harmônicas de ordem mais elevada serão reduzidas através do filtro passa alta. Vamos olhar agora uma simulação de um retificador trifásico de 6 pulsos com uma carga RL e observar o conteúdo harmônico da corrente através da rede elétrica. Então já preparei aqui uma simulação similar a essa daqui, tá? Com os mesmos parâmetros que a gente está vendo. Então vamos abrir aqui o nosso PSIM. Tá? Eu já estou aqui com a mesma simulação carregada, então vamos executá-la aqui através da simulação, tá? O Run Simulation. Detalhes aqui, né? Observa que o tempo total do controle de simulação eu estou colocando 100 milissegundos, né, 0.1 segundo, e o print time aqui eu coloquei para iniciar a partir de 0.16 milissegundos, tá? Para ignorar a parte transitória do retificador, tá? Do funcionamento do retificador, beleza? Então vamos lá, está aqui o nosso resultado, vamos ampliar. Aqui eu já selecionei uma janela que vai de 0.2 até 0.8 segundos, tá? E aqui a gente pode ver a característica das nossas formas de onda de A e B e C, respectivamente, assim como a tensão de saída, VO, e as tensões VAB e VBC. Tá? Então aqui está um pouco poluído, eu vou remover algumas dessas formas de onda, certo? E vamos enxergar o conteúdo harmônico de cada uma delas. Tá? Então aqui a gente vai utilizar a análise, vou colocar a janela toda, análise FFT, vamos restringir aqui novamente a minha faixa. Pronto, aqui está dando valores mais coerentes, né? Pronto, 60 Hz, 28.6, 28.6, então é a janela que eu estava considerando, né? Então com essa janela completa aqui, mais informação, agora está mais coerente o valor. Então isso é importante ficar registrado, que quando você vai fazer essa análise, você tem que levar em conta a janela. E quanto mais períodos você tiver, melhor fica a análise da transformada rápida de Fourier. Tá bom? Beleza, né? Bom, vamos dar continuidade. Bom, a saída de um retificador trifásico de 6 pulsos pode ser controlada através da substituição dos diodos por SCRs na minha ponte de Graetz. Tá?
O resultado para a operação cujo ângulo de atraso alfa ele está sendo visualizado aqui na minha figurinha, certo? Veja que esse ângulo não parte do 0 grau como no caso monofásico. Tá? Veja aqui que o meu alfa está partindo do meu 30 graus a partir do zero, certo? Se nós considerarmos o SCRs, a condução não se inicia até que este seja disparado. O ângulo de atraso alfa é referenciado a partir do instante que o SCR começaria a conduzir, caso este fosse um diodo, certo? Então, por mais que exista aqui, ó, você vê aqui mais à frente, ó, já tem alguém circulando corrente, né, já tem um diodo transferindo aqui energia, né? Então, o que ocorre, né? Se ele for disparado aqui antes, já tem um elemento, já tem um semicondutor que foi disparado previamente. Então, você basicamente operaria como se fosse um retificador convencional. Tá? Então, você tem que dar esse ângulo de atraso a partir do ponto de interseção das formas de onda. Tá? Ou, no meu caso aqui, né? Exatamente aqui a partir do meu 30 graus. Certo? Então, eu tenho aqui uma simulação que a gente pode enxergar bem legalzinho esse efeito. Já já a gente comenta acerca aqui da nossa integração, acerca da tensão de saída do retificador. Tá? Bom, eu abri aqui a simulação. Tá? Aqui a gente tem o nosso retificador trifásico controlado de ângulo, e aqui eu estou utilizando o meu Delay Angle Alpha Controller, tá? Um circuitozinho que vai nos permitir a sincronia. Tá? Aqui eu vou ajustar o ângulo, tá? E observa que esse circuito aqui de leitura, aqui da parte de sincronia, eu fiz uma modificação com relação ao caso monofásico, porque nesse uso aqui da relação 1 para 1 com relação ao meu zero, tá? Ele fica funcionando de forma mais adequada, tá? Ele consegue corrigir sem a necessidade de a gente ficar buscando aqui um valor fracionário para fazer o acerto aqui do ângulo de disparo, tá? Então desse jeito aqui é a forma mais correta de utilizar esse Delay Angle Alpha Controller. Então vamos observar o que vai acontecer aqui com a minha tensão de saída. Tá? Eu coloquei aqui uma carga RL, mas essencialmente a parte indutiva é quase nada em comparação à parte resistiva e com relação ao período de funcionamento da frequência aqui da rede elétrica. Tá? Então eu botei aqui 50 micro e 25 ohms. Tá? Bom, fica melhor de nós enxergarmos o funcionamento desse retificador quando eu clico aqui e habilito o Free Run do controle de simulação. Tá? E aí a gente vai poder enxergar aqui no meu osciloscópio virtual o funcionamento do retificador. Então vou colocar aqui para executar, né? Bom, aqui eu comecei com ângulo de zero. Veja que ele está referenciado com a fase A para o neutro. Tá? Então eu vou começar aqui a expandir esse meu valor. E observa que a tensão de saída aqui azul, ó, VO, não sofre modificação. Certo? 20 graus, 25, 26, 30 graus. 31 graus, né? Ó. Veja aí que já começou a sofrer aqui uma leve modificação da saída do retificador controlado, né? Ó. Certo? Então, essa questão da referência ela é fundamental quando você vai fazer o acionamento adequado desse retificador. Tá? Bom, já que eu estou tratando aqui, ó, vamos expandir ainda mais aqui o ângulo. Tá? Vamos ver o que é que acontece quando eu chego próximo aqui dos 90 graus. Beleza, cheguei aqui no 90 graus, né? Você tem 90 graus aqui. Na verdade é 90 menos 30, você tem só 60 graus aqui, né? De condução, né? Entre o 30 graus inicial até esse ângulo aqui, certo? 90 menos 30, 60, beleza. Um detalhe, neste tipo de simulação é importante que você ajuste esse parâmetro aqui do meu Delay Angle Alpha Controller, que é a largura de pulso para 61 graus. Se eu colocar aqui, por exemplo, 40 graus, eu vou restartar aqui a simulação. Você vai ver que não completa aqui o ângulo, né? Ó. Porque provavelmente alguns SRs aqui da ponte não são mantidos conduzindo. Tá? Na prática eles funcionariam, eles manteriam a condução, mas aqui não ocorre. Então a gente ajusta aqui para 61 graus para garantir que o próximo tiristor seja mantido conduzindo. Tá? Bom, então aqui, ó, 91 graus, 92, veja que para esse ângulo aqui, ó, o meu circuito ele está entrando no que a gente chama de modo descontínuo da tensão de saída. Tá? Eu tenho o modo contínuo e eu tenho o modo descontínuo da tensão de saída. Tá?
Então agora eu vou fazer o seguinte, já que a gente pode referenciar pela tensão VAN ou pode referenciar pela tensão de linha, eu vou introduzir aqui a referência a partir da tensão de linha, certo? Então eu vou pausar aqui a simulação, dar um stop na simulação e vou referenciar aqui com relação a A e C. Desabilitar, habilitar. Então agora está referenciado com a tensão linha-linha, tá? Vou rodar aqui novamente, veja o que vai ocorrer. Então 0 grau, 1 grau, 2, 3 e assim por diante, tá? Então aqui fica mais fácil de você trabalhar com esse retificador, exatamente a partir do ângulo efetivo em que você começa a ter controle do retificador. Bacana, né? Então com 60 graus você entra na parte descontínua de operação, descontínua de tensão, né, de operação do retificador trifásico de 6 pulsos. Bacana, né, pessoal? E aqui se ficar acima de 120, tensão 0. Porreto, né? 0 grau. Então fica aqui uma série de dicas importantes para você enxergar melhor o estudo desse retificador trifásico de 6 pulsos. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Tá? Nesse caso, veja que a minha tensão média, certo, para a saída aqui do retificador é 3Vm linha sobre π vezes cosseno de alfa. Tá? A resolução dessa integração é aquela parte de π sobre 3 mais alfa até 2π sobre 3 mais alfa. Essa tensão aqui ela é válida para a condição de continuidade. Observe o que eu estou falando agora, é condição de continuidade desse retificador. Tá? Até porque, quando eu introduzo aqui certos valores de alfa, esse valor aqui vai dar negativo. E como nós vimos na simulação há pouco, a descontinuidade ela não dá valores negativos para a carga resistiva. Certo? Então, quando você tem aqui uma carga, por exemplo, RL, em que vai existir a continuidade devido à manutenção da circulação da corrente, aí sim nós teremos essa relação. Tá? A relação da tensão descontínua eu deixo para o aluno trabalhar como exercício, certo? E tentar encontrar a equação e o que se modifica nesses parâmetros aqui, certo? Eu já digo logo, é uma modificação bem pequena que existe nessa equação, beleza? Detalhe, para o caso descontínuo, certo? Continuando aqui, nós podemos visualizar as amplitudes com relação ao valor máximo, tá? Aqui nós temos a minha harmônica com relação ao meu valor máximo, tá? Das harmônicas da tensão de saída. Veja que estas são da ordem 6K, né? Ó, 6, 12 e 18, tá? E estão em função do ângulo de atraso alfa. Esse ábaco vai permitir a obtenção rápida das componentes harmônicas que circulam através da carga. Uma vez que podemos expandir o número de pulsos dos retificadores trifásicos, já que estes exibem uma melhora acentuada na qualidade da saída de CC, podemos também pegar o meu retificador de 6 pulsos e torná-lo de 12 pulsos, 18 pulsos e assim por diante. Okay? Então vamos ver aqui o caso do retificador de 12 pulsos. Então, podemos conseguir uma redução nas harmônicas através do uso de duas pontes de 6 pulsos, como nós estamos mostrando aqui na figura. Certo? Aqui eu tenho uma ponte de 6 pulsos, outra ponte de 6 pulsos. Tá? Esse conjunto irá receber o nome de retificador de 12 pulsos. A defasagem necessária para a obtenção desse retificador ela é proveniente de dois transformadores conectados, um em estrela-estrela, ou YY, tá? Como a gente está vendo aqui, certo? E o outro em Y-delta, como na figura aqui, né? Ó, ou estrela-delta, aqui abaixo. Esse transformador conectado em delta permite a introdução da defasagem de 30 graus entre a fonte e a ponte retificadora. Tá? Então, para você obter aqui, por exemplo, um VOY equilibrado e um VO delta equilibrado, as tensões de linha dos transformadores têm que ser iguais. Né? A tensão de linha aqui nesse caso tem que ser igual à tensão de linha nesse caso. Para você obter, por exemplo, uma tensão média de saída que seja equilibrada, né? Que seja VOY acrescido de VO delta e um único ângulo alfa de disparo, respectivamente sincronizado para cada ponte. Tá? Então aqui eu mostro aqui esse resultado, né, que você tem 6Vm linha dividido por π cosseno de alfa como resultado da associação desses dois retificadores de 6 pulsos. Tá? Então a saída CC será essa soma dessas duas saídas de cada ponte, como podemos ver aqui na nossa forma de onda. Tá?
Legal, né? Bom, as análises que nós fizemos até agora focavam na transferência de energia da rede elétrica para a carga, ou seja, a operação como retificador. É possível que a ponte trifásica opere como inversor similar ao caso monofásico visto previamente. Assim, o fluxo de potência ele passa da fonte CC, né, da minha fontezinha CC, para a minha rede elétrica, certo? Para o lado CA. Veja que essa operação ela irá ocorrer de forma que para uma corrente positiva de O, obrigatoriamente essa corrente aqui tem que ser positiva, tem que ser nesse sentido, tá? A tensão negativa que a gente está obtendo aqui desse VDC, certo? Se você enxergar aqui VDC como positivo e negativo, aqui seria negativo, seria um valor negativo, tá? Ele irá apresentar uma potência PDC negativa, ou seja, minha fonte CC está cedendo potência para o lado CA. Tá? Novamente considerando essas polaridades que estão aqui apresentadas. Certo? Então, para que isso ocorra, o ângulo alfa deve também proporcionar uma tensão de VO, resultante aqui na minha ponte, negativa. Então, iremos definir os ângulos dessa operação como retificador ou como inversor, uma vez que nós sabemos a equação aqui do meu VO, né, a tensão média do VO. Certo? Bom, assim, para alfa entre 0 e 90 graus, temos a operação como retificador, uma vez que o meu VO vai ser positivo. Porém, para alfa entre 90 e 180 graus, VO se tornará negativo, o que irá proporcionar a operação como inversor. Então, nessa figura aqui, a gente tem um alfa de 150 graus e um VO negativo. Então, eu tenho uma simulação aqui também para mostrar um exemplo do uso dessa teoria aqui que a gente está visualizando. Tá? Ela é basicamente a mesma simulação que nós vimos anteriormente, só que dessa vez eu resolvi reduzir o valor da parte resistiva para 2,5 ohms, uma indutância agora considerável para manter essa circulação de corrente aqui o mais próximo possível da contínua, tá? 50 mA. Aqui a minha fonte de menos 500 volts. Tá? Aqui poderia ser um conjunto de painéis solares, a título de exemplo. Tá? Antigamente isso aqui era feito. Certo? Bom, aqui em cima eu resolvi introduzir uma medição de corrente e uma medição de tensão. O produto das duas vai dar potência instantânea. E eu estou passando aqui por um filtro de primeira ordem com a frequência de corte de 6 Hz. Tá? Porque eu quero ver somente a parcela CC, o mais próximo possível da parcela CC dessa potência. Tá? Que eu estou transferindo dessa fonte para a minha rede. Certo? Como eu estou do lado de cá, certo? Eu estou analisando basicamente a potência que está sendo transferida para o lado da rede elétrica, considerando as perdas aqui na ponte retificadora zero, uma vez que eu estou considerando esses SCRs, esses tiristores ideais, queda de tensão nula. Tá? Bom, o sincronismo aqui está entre as fases, as tensões de fase, né? Tensões linha-linha, tá? E aí facilita o ajuste do meu ângulo alfa. Tá? Então vamos aqui executar a simulação. Eu estou colocando aqui no modo Free Run, certo? E aí, vamos ver aqui o que nós temos, tá? Então, observa que a nossa tensão aqui VO, ela não chega mais a zero, ela é contínua, né? Ela tem essa descontinuidade aqui devido à comutação, tá? Mas ela é contínua, ela não se anula, tá? E aqui eu posso fazer esse ajuste do meu ângulo, respectivamente, tá? Então, 94... 100 graus. Olha a quantidade de potência que eu estou extraindo aqui da minha fonte CC. Uma parte está sendo dissipada aqui nessa resistência, né? Digamos que aqui seja a resistência de cabo, resistência de conector, resistência de escova, assim por diante. E o que está sendo efetivamente entregue para a rede elétrica, 18 kW, né? Aproximadamente 18 kW, tá? Bastante potência. E veja aí que eu posso vir e reduzir esse valor só gerenciando aqui o meu ângulo alfa, tá? 91 graus, estou transferindo só 3 kW. Então, antigamente, se utilizava muito esse tipo de tecnologia aqui, tá? Para transferir potência, né? Com a tecnologia da época, que basicamente eram tiristores, certo? Bacana, né, pessoal? Essas simulações aqui são interessantes, que o aluno ele replique, tente chegar a esses mesmos resultados, tá? E esses resultados eles podem tanto ser visualizados aqui com a simulação livre, ou se você quiser enxergar com mais detalhes, você pode vir e simulá-la
sem essa simulação de free run, né? Você pode ver aqui como essa corrente IO ela evolui, tá? Aqui eu já tenho aqui esses gráficos, tá? Essas formas de onda, tá? A título de visualização, tá? Então meu IO aqui ele está tendendo a perto aqui dos seus 180 amperes, tá? Muito bacana, né, galera? Muito bacana isso aqui, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. O conversor de 12 pulsos, apresentado anteriormente, ele passa a ser a base da transmissão de potência em CC. Tá? Tal transmissão de energia em CC é bastante comum quando consideramos elevadas distâncias entre a geração e a carga. Então, na figura apresentada, temos um esquema simplificado de um sistema de transmissão em CC através do uso de conversores de 6 pulsos em cada terminal. Então, eu tenho nesse conjunto aqui 6 pulsos conectados do lado CA e aqui de um outro CA, um outro sistema. Tá? Cada sistema CA vai ter uma geração própria e a linha CC permite que o fluxo de potência possa ser intercambiado entre cada sistema CA. Nesse cenário, um conversor irá operar como retificador, por exemplo, do fluxo CA para o CC, pode ser esse daqui, e o outro conversor irá operar como inversor, fluxo CC para CA. Cada terminal pode operar como inversor ou retificador, com os ângulos de atraso determinados pela operação. Tá? Esta modificação no ângulo alfa permite que o fluxo de potência também possa ser ajustado. Então, nesse primeiro conjunto aqui de 6 pulsos, tá? Quem ajusta a minha tensão VO1 aqui, a tensão média, né, vai ser esse ângulo alfa 1. E no meu outro conjunto aqui, VO2, tá? Observa e fiquem atentos para a polaridade, tá? Vai ser o meu ângulo alfa 2. Tá? Então, se eu enxergar o circuito equivalente que visualiza o conceito de transmissão em CC, é esse aqui. Ó. Eu tenho uma fonte VO1, uma fonte VO2, e se eu ignorar a parcela indutiva, né, em CC o indutor vai se comportar como curto-circuito, basicamente eu só teria a parte dissipativa da linha de transmissão, que é a sua resistência. Tá? Então, a corrente que irá circular através desses subsistemas aqui, ou desses sistemas, tá? Seria VO1 de alfa mais a VO2 de alfa dividido por R. Então, o gerenciamento do alfa 1 e do alfa 2 permite eu transferir potência de VO1 para VO2 ou VO2 para VO1. Tá? Por meio destes, nós podemos determinar corrente média, potência que cada fonte fornece e recebe, dissipação na linha, eficiência e assim por diante. Legal, né, pessoal? No Brasil, podemos destacar as linhas de Itaipu, interligando a usina de Foz do Iguaçu à estação de Ibiúna, em São Paulo. E também a do projeto do Rio Madeira, interligando uma estação de conversão em Porto Velho, Rondônia, e Araraquara, também em São Paulo. Essa apresenta distância de aproximadamente 2.375 km. Para você ter uma ideia, o Brasil do Caburaí ao Chuí são aproximadamente 5.634 km. Tá? É quase de uma ponta a outra do Brasil. Tal interligação ocorre através de linhas bipolares de mais ou menos 600 kV em corrente contínua em ambos os projetos. Eu estou disponibilizando links da USP, EPE e Itaipu que fornecem essas características muito interessantes acerca dos detalhes da transmissão em CC nesses sistemas. Bom, aqui eu estou visualizando um sistema de alta tensão, tá? De muito alta tensão, tá? Em que você tem conversores de 12 pulsos associados a transformadores para permitir uma geração ser conectada a outra geração, tá? E você fazer o intercâmbio. É claro que as cargas estariam conectadas entre esses pontos, né, os sistemas de transmissão e aqui também, tá? Então, esse aqui é uma visualização prática de um conversor de 12 pulsos, tá? Bom, algumas vantagens da transmissão em CC são apresentadas. Primeira, a indutância da linha de transmissão apresenta zero impedância CC, né? Então, em CC isso aqui não existe, tá? Nas linhas CA, porém, esse valor é relativamente considerável. Tá? A capacitância que existe entre condutores é vista como um circuito aberto em CC. Para linhas de transmissão CA, a reatância capacitiva proporciona uma circulação adicional de corrente, incrementando as perdas por R vezes I ao quadrado na linha. Em CC são necessários 2 condutores, ao invés de 3 para o caso CA. Tá? Observa que existe uma conexão para a terra que é exatamente isso mesmo, é um aterramento, é uma área enorme que é usada como aterramento. O fluxo de potência da linha CC é controlável por meio do ajuste dos ângulos de atraso dos conversores envolvidos. No caso CA,
o fluxo através da linha é função da geração e da carga. Tá? Ou seja, nesse caso aqui eu posso, similarmente ao que eu apresentei, né, controlar o quanto eu quero intercambiar entre os meus sistemas de potência. O fluxo de potência também pode ser modulado durante distúrbios em um dos sistemas CA, proporcionando maior estabilidade ao sistema. Tá? Os dois sistemas CA não precisam estar em sincronismo ou inclusive na mesma frequência, como é o caso de Itaipu, onde nós temos o lado brasileiro que é 60 Hz e o lado paraguaio que é 50 Hz. Tá? Vamos agora analisar o efeito da indutância da fonte para o caso monofásico e para o caso trifásico. Nós temos aqui a representação de uma ponte de Graetz monofásica, certo? Com uma indutância LS em série com a fonte VS. Ao ocorrer uma mudança de polaridade na fonte VS, a corrente circulante IS, essa minha correntezinha aqui, não pode mudar instantaneamente. Assim, a corrente deve ser transferida gradualmente ao intervalo de tempo U, como nós estamos vendo aqui, nessas formas de onda. Iremos assumir que a corrente através da carga é constante de valor zero. Tá? Então, essa correntezinha aqui a gente assume que ela é constante. A corrente através de LS e da fonte VS, durante a comutação de D1 e D2 para D3 e D4, então você tem aqui a circulação D1, D2, né? Ó. Aqui, ó, D1 está circulante. Tá? Então ela vai se iniciar aqui no mais IO, tá? E ela vai terminar aqui no zero. É a finalização aqui da circulação de corrente através de D1, certo? Então, durante esse processo, D1 está terminando aqui de circular a corrente, e nesse processo aqui, veja que D3 está começando a transferir corrente, né? Ó. Então, partiu aqui do zero e começou a circular assim que a tensão aqui VO foi a zero. Tá? Esse processo aqui, ele força com que todos esses semicondutores aqui, eles mantenham a circulação de corrente em conjunto. Tá? Todos os 4 diodos da ponte estarão polarizados diretamente. Veja aqui, ó. Aqui D1 está conduzindo, D2 está conduzindo, e aí IO se mantém, né? Ó. Então IO vai se manter aqui, ó. Certo? Aí a tensão aqui chegou a zero, tá? Mas IO está se mantendo. Então ele pode vir manter a circulação através de D2 e D1, certo? Bom, ocorreu aqui a mudança de tensão. D3 ele passa agora a permitir a circulação de corrente, IO se mantém, tá? E D2 se mantém também. Então aqui você fechou esse conjunto. E essa corrente ela vai agora começar a circular através de D4 e também vai continuar circulando através de D1, tá? Então D1 começa a ter esse decaimento de corrente e D3 começa a ter essa transferência de corrente aqui, tá? Bacana, né, pessoal? Bom, observe que durante esse processo, mais uma vez, todos os 4 diodos da ponte estarão polarizados diretamente. Então a ponte ela vira um curto-circuito durante esse processo, tá? Esse nó fica conectado nesse, esse nó fica conectado nesse, esse fica conectado nesse e assim por diante, certo? Isso irá implicar que a tensão sobre o indutor LS, essa tensãozinha aqui, ó, ele passa a ser a mesma tensão da fonte VS. Tá? Então, nós podemos utilizar a equação diferencial da tensão sobre o indutor para obter a corrente e realizar um algebrismo para determinar esse meu ângulozinho aqui de transferência U aqui, né? Ó. Tá? Uma vez que nós sabemos que em π mais U, a corrente ela passará a ser menos IO. Tá? Então aqui ela começa em IO e tende a ir a menos IO. Tá? Então a gente pode pegar essas equações, tá? Transformar aqui a parte diferencial em integral, resolvê-las. Tá? Então a minha corrente IS ela vai ser basicamente a solução da equação diferencial com a condição inicial sendo IO, tá? Partindo de π, tá? Chegou aqui em π e vai até π mais U. Certo? Aqui no meu caso eu estou generalizando para ômega t. Então quando eu faço essa solução aqui, ó, obtenho essa solução da corrente em IS, resolvo igualá-la π mais U igual a menos IO. Então se eu faço essa substituição aqui de π mais U aqui em ômega t, eu tenho condições de obter qual é o meu U, que é o meu arco cosseno de 1 menos 2IO vezes XS por Vm.
Bacana, né? Bom, para vermos o efeito que esse indutor LS irá ocasionar na tensão média de saída, nós integramos de U até π. Veja que a minha tensão VO ela se tornou muito parecida com um circuito acionado por tiristor, né, controlado com o meu ângulozinho de atraso alfa. Então aqui seria basicamente igualar o meu alfa a U. Eu sei qual é o valor aqui do U. E aí, depois que você faz essa simplificação, resolve a integral e tal, você vê que o teu VO ele fica 2Vm sobre π, que multiplica 1 menos IO dividido por o IOXS dividido por Vm. Tá? Então, veja que a tensão média de saída do retificador é menor, tá? Quando você introduz essa indutância série à fonte. Legal, né, pessoal? Eu tenho aqui uma simulação que vai mostrar esse efeito para diferentes valores dessa indutância LS. Vamos dar uma olhada aqui agora. Bom, vamos rodar aqui. Está aqui nosso resultado de simulação. Tá? Então o que é que nós temos? VP1 é a tensão aqui na fonte. Certo? VP1 é a tensão na fonte. 100 volts de pico. Tá? Aqui eu tenho uma LS de 25 mA. É um valor relativamente considerável para a gente ficar mais fácil de enxergar aqui o que está ocorrendo. Tá? A corrente IL está visualizada aqui embaixo. Né? Você vê que ela não é descontínua, ela vem até um certo valor mínimo, mas ela não zera. Tá? E tem um valor médio. Agora vamos ver aqui como é a tensão aqui VO. Né? Vamos ampliar aqui de 0.2 até 0.06 e a gente consegue enxergar melhor, né? Veja que o meu VO se assemelha demais ao caso tiristorizado, né? Você tem aqui um ângulozinho de atraso U devido à introdução do LS. Vou aumentar um pouquinho mais aqui meu LS. Vou só salvar essa visualização aqui. Ok. Vou colocar aqui 40 mil. Aí, ó. Vou aumentar ainda mais aqui, ficar mais apreciável. 140 mil. Tá? Veja aqui que a tensão aqui já reduziu até de amplitude, certo? Bom, e se for um valor relativamente pequeno? Vamos ver aqui o ângulo. Continua, né? Ó. Tá? Você tem efetivamente uma redução no valor médio entregue à carga, né? A corrente circulante aqui através da carga. Legal, né, pessoal? Essas simulações elas nos auxiliam muito, elas trabalham melhor com a solução das equações diferenciais que estão envolvidas nesses circuitos. Legal, né? Bom, agora vamos analisar o caso trifásico. É um pouquinho mais sofisticada aqui a interpretação dele. Tá? No caso do retificador trifásico não controlado, com uma indutância na fonte, a gente está considerando aqui LA igual a LB igual a LC, essas indutâncias aqui da fonte. Tá? Vamos considerar agora que os diodos D1 e D2 estão conduzindo e a corrente através da carga também é IO e constante. Certo? Então aqui em um determinado instante de tempo você tem aqui D1, D3 e D2. Tá? Desculpa aqui. Você vai ter D1 circulando corrente aqui e D2 circulando corrente, tá? E vai ocorrer uma transição aqui de D1 para D3, certo? Então essa transição de D1 para D3, certo? Na parte superior, tá apresentada aqui na figura B, certo? O circuito equivalente durante a transição irá proporcionar um VLA, certo? Uma tensão VLA sobre este indutorzinho aqui, tá? Igual a VAB dividido por 2. É fácil de enxergar essa tensão VLA aqui quando você liga este nó com este. Tá? Como LA é igual a LB, vai formar um divisor por reatância, né? Como é simétrico, essa tensão aqui vai ser metade da tensão VAB, como a gente está enxergando aqui. Tá? Bom, durante essa fase, a tensão de saída ela é metade da soma das tensões de linha VBC com VAC, como a gente está enxergando aqui. Então a gente pode visualizar essas ideias de forma gráfica agora nessas formas de onda aqui. Tá?
Como consequência, a tensão média na saída do retificador trifásico de 6 pulsos, ela também será menor devido à presença dessa indutância em série com a fonte. Vemos aqui que essa redução ela também é função da corrente de saída e do valor da indutância, de acordo com as equações da tensão média VO aqui apresentadas. Tá? Tenho essa aqui com relação a VM ou essa daqui com relação à tensão linha-linha. Okay? Vamos dar uma olhada aqui numa simulação, tá? Para ver o efeito no caso trifásico e a gente aprecia essas formas de onda aqui. Okay? Aqui novamente aqui no meu PSIM, eu tenho uma simulaçãozinha aqui já prontinha. Tá aí ela. Bom, aqui similar ao que a gente tinha visto para o caso monofásico. Tá? Aqui 25 mH aqui simétrico. Tá? E aqui também os mesmos valores que a gente tinha colocado. Tá? Então vamos executar aqui a simulação. Bom, aqui nós temos as tensões de linha, né? E aqui as correntes a corrente que circula através da minha fase A. Tá? Bom, vamos ver aqui a tensão VO, como é que ela fica. Vou adicionar aqui VO. Vou só aqui incrementar aqui a pena. Vou mudar aqui a cor para laranjinha para ficar melhor de enxergar, né? Pronto, tá aqui ele. E vamos mudar aqui a minha faixa, minha escala de tempo, né? 0.2 até 0.06. Beleza. Então veja aqui como é que meu VO se comporta, né? Ó, ele não é mais igual à tensão de linha. Ele passou a ser um valor intermediário, tá? Que é exatamente aquela equação que a gente tinha colocado. VBC mais VAC sobre 2, certo? Que é exatamente isso aqui, ó. Bom, isso vai depender também muito do meu valor da indutância, certo? Então, vamos supor que a indutância seja um pouquinho menor. Vou salvar aqui primeiro, para a gente não perder essa visualização. Olha aí, né? Ó. Vou mudar aqui um pouquinho a escala. 700 até... menos 700 até mais 700. Então tá aqui o meu VO, né? Ó. Você vê aqui exatamente esse valor de tensão, tá? Então ele pode vir a chegar ao teu valor de tensão da linha, né? Mas ele vai ter instantes de tempo em que vai ocorrer essa redução da tensão, né? Essa minha transição U da corrente, tá? Então aqui meu IA correspondentemente, certo? Bacana, né? Então a simulaçãozinha também simples, tranquila, fácil de fazer, e aí você pode enxergar melhor o que está ocorrendo nesse circuito. Então se nós tivermos uma indutância relativamente baixa da linha, esse meu ângulo U será mínimo, certo? Mas ele continua existindo. Então vou mudar aqui mais uma vez a escala. E aqui no tempo. Show, né, pessoal? Aqui meu ângulozinho aqui, U, causando essa redução da minha tensão na saída. Bom, vamos dar continuidade aqui e finalizar a apresentação. Bom, pessoal, aqui finalizamos o capítulo 4. Resolvam os exercícios que eu estou propondo lá no Classroom, tá? Para fixar e que vocês possam aprimorar esse conteúdo que vocês estão aprendendo agora. Essa parte de simulação, essa parte de resolução, cálculo e fixar melhor esse material e essas ideias que estão por trás desses circuitos, tá? Espero que tenham gostado do material que estou lhes apresentando. Fiquem bem, abraços e até a próxima.